Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: Deus mudará o teu cativeiro. Tem como texto base Esther, capítulo 5, versículo 9, que nos fala o seguinte: Então saiu Amã, naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Gostaria de pedir a você, inscrito em nosso canal, que compartilhe nossos vídeos, deixe os seus comentários, leve outros também a se inscreverem em nosso canal, pois muito mais que visualizações, queremos propagar a mensagem do reino falando do amor de Deus. No versículo lido faz parte do contexto, uma bela história, muito conhecida da igreja, a história da rainha Esther. Já encontra-se pacificada a ideia de que Mardoqueu ou Mordecai, em algumas versões bíblicas, era primo de Esther, que a criara após o falecimento de seus pais. Eram judeus que moravam em Suzã, sob o Império Medo-Persa. Já preguei também em pregações pretéritas anteriores que Deus predisse, através dos seus profetas, dos quais Jeremias destacou, 70 anos de cativeiro, de escravidão, as quais o povo de Deus amargaria em terras estrangeiras, na região mesopotâmica, a saber, Babilônia. Muitos morreram no caminho a pé para o cativeiro, em 3 meses de jornada para percorrer a pé uma distância de cerca de 1000 quilômetros, bem como tantos outros morreram no cativeiro, foram severamente oprimidos pelo povo que lhes levara cativo. O Salmos de número 137 registra a amargura de espírito que permeava o povo de Deus cativo na Babilônia, onde os músicos penduraram as suas harpas nos salgueiros existentes nos rios da Babilônia, acreditando que Deus os abandonara, pois na mentalidade judaica da época, Deus só poderia habitar, bem como operar os seus milagres e maravilhas na terra, apenas, somente na terra do Israel. A história de Esther e Mardoqueu, registrada na Bíblia, se passa depois destes 70 anos de cativeiro. Interessante frisar que quando os 70 anos de cativeiro passa, termina, acaba, Deus lhe propicia libertação na terra do escravizador, mas apenas uma minoria retornou. Essa minoria, a grande maioria dessa minoria, era composta pela elite sacerdotal do povo de Israel. A maioria do povo ficou na terra do cativeiro, e conforme Esther 3:8, era um enorme povo, grandioso em número e quantidade, judeus que permaneceram na terra do dantes escravizador. Mas a pergunta é: por que permaneceram de livre e espontânea vontade na terra do escravizador opressor, que um dia, por 70 anos, os escravizou e os oprimiu? A resposta é: findos, terminados, acabados os 70 anos de deserto, lutas e cativeiro, findou também a provação, e a exaltação e prosperidade de Deus os alcançou, mesmo em meio à terra que dantes o oprimiu, na terra que um dia antes lhes oprimiu, lhes escravizou, melhor dizendo. Para Deus te exaltar, Ele não precisa de arrancar você de onde você está, lugar de dor hoje e sofrimento hoje, te levar para outro lugar, para então poder te exaltar. Não, jamais. Deus, Ele não age nem no seu tempo, nem conforme a tua lógica humana. Deus está além da tua compreensão. Quando Deus determinar o fim do teu deserto, no lugar aonde você está, sendo o lugar que Ele te colocou, a exaltação da parte dEle virá. O versículo tema lido faz parte do contexto histórico, melhor dizendo, que retrata a história da conspiração de Amã, oficial da corte do rei Assuero, contra o povo judeu. Como o rei o exaltara, e no capítulo 3, versículo 1, isso lhe subiu à cabeça, me trazendo à memória o famoso ditado que diz: dá poder a alguém e saberás quem ele ou ela é. Quando Amã passava Amã pelo palácio onde ele passava, todos se encurvavam diante dele, menos um, Mardoqueu. E quando aqueles se encurvavam diante dele, isso inflava o seu ego. Mas Mardoqueu jamais se dobrou, se curvou diante de Amã ou de quem quer que seja. Mardoqueu, servo de Deus,
dobrava-se apenas diante do Deus vivo de Israel. O exemplo clássico e grande exemplo para que nós possamos seguir e imitar. Jamais curvar-nos diante de luta, provação, deserto ou de quem quer que seja, apenas diante do Deus que fez o céu, a terra e também o mar. No versículo tema, Amã sai feliz do palácio em direção à sua casa, diante do convite da rainha Esther, que o convidara para um banquete real, imaginando assim até a rainha tem afeição por mim. O narcisista tem a falsa impressão de causar boa impressão por onde passa, mas meu falecido pai dizia, quem vê cara não vê coração. Há muitos que sorriem para nós, são gentis, dizem a nós, desejam o nosso bem, desejo o teu bem, mas o coração do homem, duas coisas. Em primeiro lugar, é enganoso, enganoso para nós. Mas, segundo lugar, para o meu Deus, para o nosso Deus, jamais será enganoso, pois o nosso Deus, ele sonda os corações e prova os rins. Salmo 7, versículo 9. Para encurtar o vídeo, de ir direto ao final, em conclusão desta mensagem, nós conhecemos já o final dessa história, um ditado ímpio que diz, o feitiço virou contra o feiticeiro. Bom, não quero que seja infeliz em minha citação, mas referido ditado serve para ilustrar muito bem o destino do mau e ímpio Amã. Esther 6:6 relata, entrando Amã, o rei lhe disse, que fará a um homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Que narcisismo puro. Versículo 8, trago a veste real, ele disse ao rei, que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Versículo 10, então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma destas omitas de tudo quanto disseste. Versículo 11, e Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante de Mardoqueu, dizendo, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus ainda honra crente fiel para a glória do nome dele. Lamandara Souria Candarábia. O aniversário da igreja jamais honrou alguém acima do servo de Deus. Nunca. Você pode estar sendo humilhado hoje, agora, mas Deus irá te honrar. E aqueles que te viram no deserto te verão exaltado e exaltada pelo teu Deus, pelo nosso Deus. E jamais o inferno conseguirá impedir a exaltação que os céus já estão trazendo ao teu respeito. Esther 7, versículo 6. E disse Esther, um homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua própria vida, porque viu já que o mal lhe estava determinado pelo rei. Oh, meu Deus! No banquete que Amã, achando ser o rei da cocada preta, permita-me utilizar essa expressão, a rainha Esther, também pertencente ao povo judeu, como dissemos logo no início, mas que foi uma surpresa para Amã, que não sabia disto. Em seu furor, queria apenas vingar-se de Mardoqueu e todo o seu povo. Retornando, a rainha Esther acusa Amã diante do rei Xerxes, o Assuero, de querer o seu esposo, de querer exterminar o seu povo, e ela também sendo judia, também seria nisto exterminada. Mas aqui vigora aquele ditado, volto a repetir, o feitiço virou contra o feiticeiro. Meu irmão, minha irmã, aquieta o teu coração, vá dormir em paz. O mal que decretaram ao teu respeito nunca acontecerá se permanecer diante de Deus. Deus reverterá esta situação ao teu favor. Esther 7:9. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviu diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã
fizera para Mardoqueu, que falar em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, versículo 10, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O inferno a qual o inimigo quer te levar, ao tentar destruir, aniquilar a tua fé, a tua esperança em meio a esse deserto, será ele próprio quem o inaugurará, e até os anjos decaídos, tu, servo e serva de Deus, nós, como servo de Deus, os haveremos de julgar. 1 Coríntios 6, versículo 3. 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? E aqui são anjos decaídos que o apóstolo Paulo diz que iremos julgar isso após o milênio. O Deus a quem serves livra crente fiel que o adore diariamente, mesmo em meio às lutas, diversidades e dificuldades. E como Deus mudou a história de um possível extermínio em massa do povo judeu em vitória, Deus transformou em vitória, exaltação e júbilo, Deus também mudará a tua história e cativeiro em vitória para a glória de Jesus. Acalma o teu coração, os céus estão trabalhando ao teu favor. Lamento, ratue e nasoi camandori fêmeas. Tem anjos designados por Deus só para te guardar o teu lar, a tua casa. Esta história não vai terminar assim. Escreva o que Deus está dizendo para você hoje. E marca o dia de hoje no teu calendário. Se permaneceres fiel, tem surpresa do céu para ti. Tem um dia abençoado em Cristo Jesus. La Soria Fácia.